Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma roda de conversa de professores promovida pela parceria entre a Gerência de Relações Étnico-Raciais e a Escola de Professores Paulo Freire. Eu sou o professor Luan Ribeiro, eu atuo na gerência e aqui hoje mediarei a nossa conversa sobre mais um tema relacionado à educação das relações étnico-raciais na sala de aula. Dessa vez, vamos falar sobre arqueologia e o centro da cidade do Rio de Janeiro. A arqueologia é a ciência que estuda o comportamento das sociedades através dos artefatos produzidos pela humanidade e de sua organização no tempo e no espaço. Tem como uma de suas características a possibilidade de integrar conhecimentos de diferentes ciências na construção de interpretações sobre o passado. Discutir sobre patrimônio cultural por meio dos resultados das pesquisas arqueológicas promove e estimula aprendizados relativos à construção da cidadania e tem reflexos muito positivos no que se refere à sua preservação, valorização e divulgação. Para esta apresentação, nossa proposta é compartilhar ideias sobre modos de usar os resultados dessas pesquisas arqueológicas como ferramentas transdisciplinares na sala de aula, com o principal objetivo de contribuir para a construção da memória e da identidade, bem como para a apropriação e legitimação do patrimônio cultural entre os diferentes grupos sociais. O foco dessa conversa será a ocupação de áreas da cidade do Rio de Janeiro, pela população negra, que foi escravizada, e as marcas deixadas por esse povo na região. A ideia é contribuir para que acontecimentos, conhecimentos sejam reconhecidos, preservados, valorizados e, então, essa preservação desse local aconteça. Por isso, para esse nosso papo, convidamos o professor Luiz Sérgio Ramos, que é professor de Geografia da Rede Municipal desde 1992, atuando nas escolas municipais Goiás e Francisco Jobim, na Terceira CRE. O professor Luiz é formado como guia de turismo e realiza aulas campo na cidade do Rio, desde 2018, envolvendo alunos e público em geral. Além disso, realiza viagens culturais às cidades de Bananal, Valença, no quilombo São José da Serra, e às cidades históricas de Tiradentes e São João del Rei. Bem-vindo, professor, e obrigado por aceitar nosso convite. Olá, como vão todos? Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder compartilhar um pouco dessa minha vivência, falar um pouco sobre a minha ancestralidade, sobre aqueles que estiveram por aqui antes de mim, que contribuíram para que eu possa estar aqui falando um pouco sobre a nossa história, sobre o nosso legado. Sempre um prazer, agradeço o convite. Satisfação imensa nossa, professor. E para enriquecer essa roda, vamos dialogar também sobre as possibilidades da arqueologia nas salas de aula, com a participação da arqueóloga e professora de História Silquer Lima de Andrade Carvalho, que tem mestrado e doutorado em arqueologia e atua na elaboração e realização de projetos de educação patrimonial, com trabalhos voltados à construção do conhecimento, reconhecimento e apropriação do patrimônio cultural. Também participará dessa roda a professora Madu Gaspar, que é doutora em arqueologia, foi professora do programa de pós-graduação em arqueologia do Museu Nacional, da FRJ, é especialista nos estudos de sambaquis e, nos últimos anos, vem se dedicando às pesquisas na área da arqueologia preventiva e educação patrimonial, atuando principalmente no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu agradeço às professoras e à professora Madu por terem aceito o nosso convite. A participação de vocês enriquecerá muito nosso diálogo em prol da expansão desse tema na nossa rede, né? Então, por favor, sintam-se aí já prontas para se apresentarem e dar os cumprimentos iniciais para a nossa rede. É um prazer enorme estar aqui e conversar sobre arqueologia, né? E poder compartilhar com vocês o conhecimento que a arqueologia é capaz de produzir, né? Como você bem disse, né, a arqueologia estuda a materialização do comportamento, né? As marcas que ficam nos solos, nas pedras, os arranjos espaciais,
os artefatos feitos pelos nossos antepassados, né? E também as marcas nos corpos, nos nossos corpos, inclusive, né? Geralmente se imagina que a arqueologia está voltada para o estudo do passado distante, né? Mas a arqueologia também estuda o passado recente, depois que essas terras aqui foram ocupadas, foram invadidas pelos europeus, e também é capaz de contribuir em relação ao comportamento na sociedade atual, né? Porque há uma enorme distância entre o que nós falamos, o que nós escrevemos e o que nós fazemos. E o que a arqueologia faz é estudar o que os grupos sociais fizeram. Então, pode trazer uma contribuição que pode ser apropriada pelos professores, pelos alunos, para entender todo esse universo. Muito obrigado, professora. Professora, se quer, por favor, fique à vontade para dar nossos cumprimentos iniciais para a gente começar. Olá, muito obrigada pelo convite. É sempre um grande prazer fazer essa parceria com a Secretaria de Educação e falar sobre arqueologia e sobre educação patrimonial faz parte daquilo que eu faço com o maior prazer, que é desenvolver os trabalhos em educação patrimonial com base nos resultados das pesquisas arqueológicas e conseguir compartilhar todo esse universo da arqueologia, principalmente entre os professores. Então, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo desde 2016, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, trabalhando um pouco, colaborando com a formação também dos professores. Muito obrigado. E agora, para a gente começar, né, o nosso bate-papo, vamos iniciar com a professora Madu Gaspar. Professora Madu Gaspar, pode começar a nossa apresentação, nosso bate-papo, né, explicando sobre o seu trabalho com a arqueologia. Eu estudo, há muito tempo que eu me dedico à arqueologia, né? O tema que eu estudo são os sambaquis, que é um tipo de ocupação que ocorreu no litoral do Brasil, né? Num tempo bem antigo, no momento que essas terras foram invadidas pelos europeus, já não mais se construíam sambaquis, né? Então, toda a minha atenção esteve voltada para entender o que eu podia saber, descobrir sobre o modo de vida dessa população, estudando só, olhando só para a materialidade do comportamento, né? Dessa perspectiva que eu falo, né? E a arqueologia é um tema interessante porque o passado desperta um enorme interesse para muitas pessoas, né? Para a grande maioria das pessoas, o passado recente, que lembram alguma coisa dos seus avós, dos seus tataravós, né? Ou então o passado mais distante, ligado ao processo de hominização, toda a transformação que ocorreu, né? E é interessante também, né, porque tem toda uma fantasia ligada à figura do arqueólogo, né, como um aventureiro, né, a figura do Indiana Jones ou do detetive, né? Isso é algo bastante distante da nossa prática, mas está no imaginário e eu acho que podemos usar esse recurso para atrair a atenção dos alunos, né? Porque a arqueologia, para produzir conhecimento, envolve inúmeras áreas de saber, né? Envolve a física, porque é a física que fornece a dimensão temporal, né? A datação dos sítios arqueológicos, dos eventos, envolve química, porque através da química é possível saber a alimentação de um determinado grupo, né? Envolve estatística, porque a arqueologia trabalha principalmente a partir do estudo da recorrência, daquelas coisas que são rotineiras e que tendem a se repetir, né? E elas são passíveis de ter um tratamento estatístico, né? No trabalho de campo, é fundamental ter princípios de matemática, trabalhar com algumas formas geométricas, não só para
estabelecer as escavações, né? Mas também, eventualmente, para estudar algumas manifestações culturais, como os geoglifos, que são desenhos feitos no solo, círculos concêntricos, quadrados, retângulos, né? Também é possível imaginar que o saber da arqueologia possa ser apropriado por um professor de inglês, né? Inclusive por um professor de educação física, né? Nós sabemos que as sociedades moldam os corpos, né? E nas disciplinas, a educação física é uma das disciplinas que investe nesse trabalho nos corpos dos alunos, né? Quer seja para propiciar a interação social entre os alunos, o conhecimento e a maneira de lidar com regras, né? Que são dos jogos de futebol, de vôlei, né? Mas também investe na postura, né? E todas as práticas recorrentes tendem a deixar marcas nos corpos, né? E se essas práticas são contínuas, né, elas acabam ficando impressas nos corpos. Então, é possível, através do estudo dos esqueletos antigos achados nos sítios arqueológicos, saber um pouco mais sobre o modo de vida dessas populações. Então, a arqueologia é uma disciplina que tem um fascínio e que pode ser apropriada de diferentes maneiras pelos professores na sala de aula. Muito obrigado, professor, pela sua contribuição. Eu sei que o nosso tempo está um pouco curto, né? Gostaria muito de fazer algumas perguntas em relação à aplicabilidade, né, junto aos professores que nos assistem, né, para usar arqueologia na sala de aula, mas de antemão já agradeço a sua participação, sua explanação sobre o seu trabalho, que é realmente de grande valor para a nossa história, para o nosso desenvolvimento da ciência mesmo, da arqueologia. Muito obrigado, de verdade, pela sua participação. Eu que agradeço a possibilidade de falar para os meus colegas. Muito obrigado, professora. E agora eu vou convidar, né, o nosso professor Luiz também para fazer sua apresentação, explicar um pouquinho do seu trabalho. Ele que é professor da rede, um pouco ali o meu vizinho, já que também sou da terceira CRE, vim da Escola Municipal Tobias Barreto. Assim, nós temos a linha do trem como separação, ali na Escola Municipal Goiás e a Tobias Barreto, são muito próximos. Então, professor, mais uma vez, obrigado pela aceitação do nosso convite para falar aí. Bola está contigo. Vamos lá, vamos saber um pouquinho mais do seu trabalho. Ok, vamos lá. Ouvindo a Madu falar, e aí sempre se fala da cidade, dessa cidade, né, da cidade do Rio de Janeiro e do passado dessa cidade, e ela falou de patrimônio, de resgate, e quando se fala da contribuição dos povos de origem africana, né, dos povos que aqui chegaram escravizados, dos seus descendentes, o que a gente normalmente vê é uma tentativa, e mesmo uma prática, na verdade, não simplesmente tentativas, mas de apagamento, né, dessa contribuição, dessa história. E boa parte desses apagamentos foram feitos com base em aterros, né, que esconderam por muito tempo boa parte dessa nossa história, desse nosso legado. E muito do que hoje existe de pé nessa cidade é contribuição, sim, desses povos, mas que, no geral, é tornada invisível, né? Quando a gente pega o que nos resta, principalmente nas áreas centrais da cidade, mas em muitos bairros da cidade do Rio de Janeiro, tudo que se construiu, por exemplo, no período colonial, no período do Império, foi trabalho de negros, de escravizados e de seus descendentes. E não só trabalho braçal, como é muito comum a gente ressaltar e pensar, mas trabalho intelectual também, né? Então, esse legado está aí, está presente, embora normalmente ele procure ser, né, historicamente, ele vem sendo esquecido, vem sendo apagado, ou, o que é pior, muitas vezes, essa história é contada de uma maneira a diminuir, né, essa importância e esse legado. Então, assim,
A minha intenção é realizar essas visitas ao centro da cidade, essas aulas campo, sempre que possível, né, levar os alunos da rede. A gente sempre enfrenta uma dificuldade de deslocamento, é importante dizer isso, nem sempre é fácil levá-los até lá, mas quando não é possível levar ao centro do Rio, por exemplo, a gente tenta valorizar a história do bairro, né? O Luan está dizendo aí que é vizinho, eu moro aqui próximo, eu moro no bairro do Gin de Dentro, e todo bairro tem a sua história, né? A gente pode resgatar isso a partir do próprio prédio da escola, às vezes, resgatando a história das pessoas que ali estudaram, que ali vivem, né? E a história do próprio bairro, né? Enfim, são muitos os bairros da cidade que nos ajudariam a contar muito da nossa contribuição. Aqui próximo de mim, por exemplo, a gente tem, né, o bairro do Encantado, que o próprio nome do bairro já leva, né, a gente a buscar o porquê desse nome, né? Disse que foi um sujeito que desapareceu numa das enchentes do Rio Faria, né, com carroça e tudo, e que nunca mais foi encontrado, né? Quer dizer, se encantou, daí o nome Bairro do Encantado. O Encantado viveu, por exemplo, Cruz de Souza, né, que dá nome a uma rua, inclusive, no bairro, né? Então, imagina você resgatar a história de Cruz de Souza, que nasceu em Santa Catarina, viveu aqui em Piedade, mas era filho neto de escravizados, filhos de ex-escravizados, né? Cresceu, né? Nasceu livre, e é importante que você pode linkar, por exemplo, com a lei do ventre livre, né? E estabelecer essa relação. Nasceu livre, foi criado pelo sujeito que foi dono dos pais quando escravizados, e aí recebeu o nome desse sujeito, né, como sobrenome. E aí, imagina, você poder resgatar isso e mostrar, por exemplo, os escritos de Cruz de Souza, né, sempre falando de liberdade, da importância, mostrar o quanto um sujeito que bastou dar a ele o mínimo de oportunidade para ele se tornar quem ele se tornou. De repente, o garoto mora próximo aqui, mora até na própria rua Cruz de Souza, não sabe quem foi Cruz de Souza. Então, esse resgate, eu acho fundamental. Isso a gente pode encontrar em vários pontos da cidade, né? Em todos os bairros da cidade, buscando um pouquinho, a gente vai encontrar, né, um pouco dessa história. Eu estou aqui, não por acaso, né? Não sei se dá para reconhecer a figura, né? Foi proposital, né? Estou aqui homenageando o Pixinguinha, que também viveu, né? Viveu aqui na Piedade, né? Nasceu, na verdade, aqui no bairro da Piedade, mas viveu em Olaria, onde há um bar que homenageia a Pixinguinha, né? Você tem no centro da cidade, na Travessa Gonçalves Dias, né? Uma grande homenagem a Pixinguinha. Pixinguinha viveu na região da Pequena África, né, na região da Pedra do Sal, com o João da Baiana, né, essas figuras que são fundamentais para a história da nossa cidade, que nos ajudam a resgatar essa coisa da memória, da valorização da nossa história. Porque, imagina, Cruz de Souza viveu no Encantado, né, Pixinguinha nasceu na Piedade, então o cara não precisa nascer, né? Não é só a Zona Sul que tem passado, que tem história. Todo canto da cidade tem os seus valores, a gente precisa resgatar isso, né? E quando a gente anda pelo centro do Rio, né, e a gente pensa no papel da arqueologia, né, eu costumo brincar e dizer que eles trazem à tona, né, aquilo que a gente sabe que, às vezes, ouviu dizer até que está ali aterrado, e traz à tona. Imagina o que seria de nós se não fosse a arqueologia, ao resgatar, por exemplo, o Cais do Valongo, né, que é fundamental para que a gente possa contar a contribuição dos povos de origem africana, não só para a história da cidade, mas para a história do país, né? O que seria de nós se não fosse a arqueologia nos mostrando, né, a presença forte de negros ali na Praça 15, né, na região da Praça 15, que foi o primeiro ponto de chegada aqui desses escravizados,
né, no cemitério de Santa Rita, né, que a Silquia pode nos falar muito bem, né, de tudo que foi descoberto ali. Né? Eu estava ouvindo hoje a entrevista da Renata, que trabalha ali né, que foi a igreja de São Joaquim, ali na Marechal Floriano, né, e percebe o quanto há de contribuição desses povos de origem africana naquela igreja que era tida como uma igreja de elite. E aí eu fico me perguntando o seguinte, né, quem foi que construiu a igreja? Quem foi que projetou? Então, se nós buscarmos um pouquinho, a gente vai perceber que essa contribuição ela está presente muito mais do que se imagina. Nossa contribuição não fica restrita apenas ao que normalmente se destaca, que tem uma enorme importância, né, na culinária, na música, mas a verdade é que a nossa contribuição está presente em todos os aspectos dessa sociedade. É isso que precisa ser dito e mostrado desde os pequenos, né, aprender a valorizar a história, né, dos seus avós, dos seus bisavós. Eu acho importante. Eu não trabalho com os pequenininhos, mas imagina o que seria esses pequenos buscando, junto aos seus avós, aos seus bisavós, resgatar essa história, resgatar a história a partir do próprio bairro, a partir das vivências mais próximas, e chegarmos até a cidade. Então, a minha militância, digamos assim, né, a minha luta vem nesse sentido, da gente buscar, ainda que seja difícil em alguns momentos a gente buscar outros pontos da cidade, mas ter como ponto de partida a área próxima. Né? Aqui, por exemplo, no bairro, eu fiz um trajeto com os alunos a pé. Primeiro, a gente trabalhou em sala. Né? Existe uma falsa ideia de que os povos africanos não dominavam a escrita, né? Que eram todos ágrafos e inclusive, usam isso para desvalorizar, inclusive, a cultura oral que merece ser valorizada também. Né? Aí o sujeito desconhecia a escrita e aí taxava aquilo como não escrita. Né? E aí eu mostrei para eles em sala, né, a linguagem adinkra, né, e numa volta pelo bairro aqui no Gente de Dentro, eu fui mostrando para eles que isso está presente nas janelas das casas, nos portões, né? E eles foram reconhecendo aquilo, fotografando, e aí levamos para a sala de aula. Eles produziram uma série de trabalhos a partir dessa percepção. Então, assim, não é um trabalho de arqueólogo, mas é um trabalho, sim, de resgate, né, desse passado, dessa importância, dessa cultura. Professor, muito obrigado pela contribuição. É muito bom ouvir falar do nosso bairro. Eu sou nascido e criado na Abolição, olha o nome aí, na Abolição, aqui do lado. Exatamente. Saber um pouquinho do porquê eu tenho esse nome, trabalhar com esse resgate. E aí é importante, você falou algumas coisas muito importantes, e aí eu vou te fazer duas perguntas. Né? A primeira é como esse trabalho, né, de resgate ele pode ressignificar para os nossos alunos, que a gente sabe que a maioria dos alunos na rede municipal são negros, como pode ressignificar a negritude para eles, né? Como esse trabalho pode ser uma ressignificação da negritude no espaço escolar. E a outra pergunta é como, fora da escola, né, fora dos muros da escola, também pode servir como escola. A rua é uma escola, né? Então, como isso pode ser lido e falar dos nossos professores também que não usar somente caderno, livro, quadro, mas também expandir essa aplicabilidade das práticas pedagógicas para além dos muros da escola. Tá? E muito obrigado de novo pela contribuição. Essas são as duas perguntinhas que eu guardei para você. Vamos lá. Em relação à primeira, eu costumo dizer sempre o seguinte: o que a gente não sabe, né, o que a gente não conhece, a gente não reconhece, portanto, a gente não valoriza. E no caso da nossa história,
não raro, a gente tem contato com uma versão distorcida dela, uma versão que nos leva a desvalorizar essa contribuição. Então, no momento em que você traz, né, personagens que, em geral, são esquecidos ou mesmo postos no canto da história, no momento que você diz, por exemplo, para o menino que, né, a gente fala do ciclo da mineração, né? Imagina uma aula de história se falando do ciclo da mineração. No momento que você diz para o garoto que o ciclo da mineração só se tornou possível porque muitos que foram trazidos para cá como escravizados foram trazidos justamente por já dominarem essa técnica, que foram eles, sim, que viabilizaram tecnicamente o processo. Seria inviável esse processo de exploração não fosse o conhecimento desses povos. Você já começa a ressignificar essa importância. No momento que você mostra para o garoto que tudo que se construiu nessa cidade contou não só com a mão de obra desses povos, mas também com o trabalho intelectual desses indivíduos, você ressignifica isso. Não fosse a pandemia, eu teria dado início a um processo de resgate dessa memória através das PANCs, né? Plantas alimentícias não convencionais, que são alimentos que, na minha infância, a gente costumava consumir com maior frequência. Talvez o mais conhecido deles aí seja talvez a bertalha, que ainda hoje é possível encontrar em algumas feiras, mas a taioba, por exemplo, né? O ora pronobis, que é riquíssimo em proteína. E aí a ideia era justamente fazer com que os garotos fossem buscar na memória dos seus pais, dos seus avós, né, dos seus mais velhos, né, esse conhecimento. Né? E, a partir daí, o leque de possibilidades que se abre, inclusive de economia doméstica, né, e de valorização do que é nosso, né, do que é da cultura nativa aqui. A gente, em geral, esquece muito, né, que todos nós, à exceção dos nativos, de alguma forma, somos invasores dessas terras. Né? Muito desse conhecimento foi perdido. Né? Quando eu estou ali na Pedra do Sal, por exemplo, e contando um pouco da história daquele lugar, que a gente resgata um pouco da história da tia Ciata, e conta que ela, né, curou a ferida do Venceslau Braz com erva, né? Quanto desse conhecimento, por puro preconceito, foi perdido? Mas quanto disso ainda existe, talvez na casa dele, né? Com uma avó, com uma bisavó. Então, imagina a gente trazer isso para a sala de aula. E aí, já partindo para a segunda pergunta, nesse momento, você já ressignifica essa sala de aula, porque esse aluno está indo lá fora buscar essa informação, trazer esse conhecimento para a gente fazer, aí sim, a partir dessas vivências, a partir dessa história, por que não? Uma oportunidade de trazer essa pessoa para a sala, para nos falar dessa história. Talvez a gente, quando abre essa possibilidade, a gente às vezes faz descobertas que, no primeiro momento, você não imaginaria. Né? E aí é bacana, imagina o garoto perceber que o tio, que o avô, ou que o vizinho tem uma história importante para contar e está ali do lado dele. Né? Não está lá no passado, não está nos livros, né? Não está simplesmente naquela história que valoriza, né, a chegada da família real e a presença aqui como se eles tivessem, né, uma espécie de vara de condom e tivessem transformado isso aqui num espaço bom de se viver. Quem construiu isso aqui, sobre todos os aspectos, tanto de trabalho quanto de
de contribuição cultural, intelectual, foram os povos africanos e de origem africana, em parceria com os povos nativos. Obrigado aí, professor, pela contribuição, respondendo as perguntas. E agora, vou passar a palavra para a professora Silquer Andrade, para ela começar a sua apresentação e falar um pouquinho do trabalho também muito enriquecedor dela na arqueologia. Tá? Muito obrigado. Ouvir o professor Luiz é sempre muito inspirador. O trabalho dele, eu venho acompanhando um pouco mais de perto o trabalho dele desde 2018 e sempre é muito bom ouvir ele falar dos alunos, do que ele tem feito, dos resultados alcançados. Eu gosto muito dessa parceria que a gente tem. Bem, o meu trabalho em arqueologia, ele é voltado principalmente para a educação patrimonial. Eu trabalho também no campo, eu faço as escavações, com certeza, mas a minha dedicação nos últimos anos, ela é principalmente voltada para a educação patrimonial. E esse trabalho ele é feito de modo dialógico, sempre construindo as possibilidades da educação patrimonial em arqueologia de forma dialógica. E é por isso que durante qualquer fala que eu tenha ou qualquer coisa que eu escreva, eu sempre uso palavras muito recorrentes, que é a construção, compartilhamento, reconhecimento, conhecimento, apropriação, valorização. Então, são palavras que estão sempre muito presentes no meu trabalho, porque esse processo ele vem já de longa data, né? E ele vem se desenvolvendo desde os primeiros trabalhos com educação patrimonial. A arqueologia ela é uma ciência transdisciplinar. Isso fica muito claro quando a gente começa a observar como são construídas as interpretações da pesquisa arqueológica. Por exemplo, quando nós vamos para o campo, nós temos especialistas em bioarqueologia, que trabalha com o conhecimento do esqueleto humano, zooarqueólogos que trabalham, são os biólogos que conhecem mais especificamente os esqueletos dos vertebrados. Temos professores de história, pesquisadores da área de geografia, geólogos. Então, a arqueologia ela constrói as suas interpretações de forma a compartilhar todos esses conhecimentos. E a educação patrimonial ela é um processo que permite a esses pesquisadores compartilhar tudo isso que foi conhecido, toda essa interpretação sobre o passado, com os diversos grupos sociais. Então, trabalhar com as comunidades tradicionais, trabalhar com professores, com alunos, com os detentores das práticas, né, do patrimônio imaterial. Então, assim, a arqueologia ela transita em todas essas áreas. E especificamente, né, falando sobre essa questão da arqueologia na sala de aula, a proposta é que seja sempre construída numa equipe, a partir do conhecimento de uma equipe. Então, não se constrói uma educação patrimonial apenas do arqueólogo para o professor, né? Porque a gente já trabalha a partir da premissa de Paulo Freire, do compartilhamento dos saberes, de como isso é importante. E como é fundamental, né, entre os professores, entre os educadores e os seus alunos, e, claro, para a gente que trabalha com educação patrimonial, pensar na construção realmente, né, de uma consciência que você leve ao aluno a curiosidade epistemológica, que ele queira descobrir e construir a partir daquilo ali, que ele seja motivado a trabalhar. Algumas pessoas sempre perguntam, né, como é que é possível levar arqueologia para a sala de aula, por acharem que é uma coisa muito distante do universo da sala de aula. E, na verdade, não é. Está aí o professor Luiz que mostrou isso claramente para a gente. Então, assim, a arqueologia, ela busca assim, mostrar o conhecimento do passado, de forma que esse conhecimento possa gerar ferramentas e apresentar esse passado de uma forma simplificada para as pessoas. Que esse grupo que esteja ali trabalhando, ou que more próximo ao sítio arqueológico, que trabalhe na obra, que estude próximo ao sítio arqueológico, que esteja ali numa escola que vai ser alcançada pelo programa de educação patrimonial, seja integrado, que a gente integre esses saberes.
Porque muitas vezes nós chegamos nas comunidades para fazer uma pesquisa e a gente pergunta algumas coisas e eles estão super acostumados com os artefatos que nós vamos encontrar, né? A gente, por exemplo, trabalha por lâminas de machado. Então, determinadas comunidades conhecem a lâmina de machado, que é feita de pedra, como pedra de raio, por exemplo. Então, quando você chega numa comunidade e pergunta assim, vocês costumam encontrar por aqui, principalmente comunidades de agricultores, né? As pedras de raio. Então, eles nos levam a esses espaços, porque eles já detêm esse conhecimento. Às vezes, eles não sabem como aquilo foi utilizado, como aquilo foi produzido, mas eles já sabem, eles já conhecem isso. E aí é o momento de compartilhar esses saberes, né? E significar também para esses grupos o que tem próximo deles, né, que os caracteriza, que os identifica, e as memórias que são contadas através desses artefatos também. Essa questão da construção da memória e da identidade. Então, os trabalhos de educação patrimonial, por exemplo, a ideia é fortalecer as memórias locais, fortalecer as identidades locais. Muito embora a maioria das pessoas conheça, por exemplo, o Cristo Redentor como um patrimônio, né? O patrimônio é uma beleza, é um lugar de destaque, todos conhecem. As pequenas cidades e as pequenas comunidades também constroem os seus patrimônios. Elas também têm esses destaques. Elas têm os espaços onde as pessoas vão para socializar, elas têm as praças públicas com os seus bustos, com os seus coretos, elas têm os lugares de vivência das pessoas que fazem crochê, das costureiras. Então, esses espaços, eles também têm um significado. E a educação patrimonial, ela busca construir essa forma de olhar para esses espaços tão próximos e, a partir daí, sim, o conhecimento, reconhecer aquilo como patrimônio, para aí, então, acontecer a apropriação e a valorização, né? Acho que, assim, eu sempre falo que não cabe mais aquela máxima, né, curtinha, né? Conhecer para preservar. Ela não cabe mais, porque nem sempre o que você conhece, você preserva. Então, eu vejo muito disso do trabalho do professor Luiz. Ele trabalha no compartilhamento desse conhecimento, ele provoca questionamentos dos alunos, ele provoca o aluno a se questionar, né? O que é a ADINCA? Que linguagem é essa? Onde eu vejo? No meu bairro tem. Então, esse questionamento leva ao reconhecimento, leva à construção da memória, leva à formação de uma identidade. Então, assim, dentro da arqueologia, a gente tem várias formas de fazer isso. Assim, como uma forma de inspirar os professores ou de motivar os professores também a trabalhar um pouco com arqueologia na sala de aula, nós nos reunimos, né, com professores da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e com uma professora também da Secretaria Municipal de Duque de Caxias, para elaborar algumas atividades que pudessem ser compartilhadas com os professores e que os professores pudessem utilizar também na sala de aula. Um material que já tivesse pronto, né? Mas que pudesse ser aí apenas um pontapé inicial na produção de atividades dos próprios professores para que eles pudessem utilizar durante o seu dia a dia na sala de aula. Então, assim, nós pensamos em duas atividades a princípio, uma atividade que contempla a arqueologia e a matemática, e uma outra atividade contemplando a arqueologia, as artes também, e também a disciplina de língua portuguesa, né? Então, essa apresentação, ela traz, né, arqueologia na sala de aula, traz uma breve explicação sobre o que é arqueologia, os artefatos com os quais a arqueologia trabalha, né, explica um pouco da ciência e da prática da arqueologia no campo também, e aí sim, a gente começa a apresentar algumas especificidades do trabalho e criar essa identificação do que o arqueólogo pode fazer no campo também, né? A gente traz aqui, então, a terceira imagem, que são, assim, recortes de trabalhos do arqueólogo no campo, né? E mostrando também essa questão transdisciplinar da arqueologia, porque a gente tem aí um fotógrafo, um arqueólogo, um geógrafo, trazendo, assim, como esse trabalho é realizado em campo, dando um pouco dessa noção. E também aproveitando dessa questão da própria espírito de aventura que se tem na arqueologia, porque essa questão é que atrai bastante os alunos,
Quando a gente chega para trabalhar diretamente com os alunos, eles têm logo essa impressão do quanto a arqueologia traz de aventura, do quanto é possível curtir a arqueologia, porque eles estão ambientados, as crianças, né, um pouco mais velhas, já estão ambientados ali com Indiana Jones. Mas também tem a Lara Croft, que traz essa questão da mulher na arqueologia também, que é muito importante. Afinal de contas, nós mulheres somos maioria na pesquisa arqueológica, né? E aí, sim, uma imagem que mostra o fotógrafo, que é um outro profissional no campo da arqueologia, uma geógrafa que pode estar analisando o mapa referente àquele espaço, né? E outros tipos de artefatos que também são encontrados durante o trabalho e que são analisados pelos próprios arqueólogos, tá? Então, assim, identificar mesmo, né, nessa figura momentos do trabalho do arqueólogo, a escavação, o registro, a localização desses objetos, como ele pode fazer uma trincheira mais ampla, uma sondagem menos ampla também. Então, dá a dimensão um pouquinho do que como é esse campo da arqueologia, né? E partindo aí, assim, mais especificamente para a atividade de matemática, nós pensamos em trabalhar com os geoglifos do Acre. Os geoglifos, eles são estruturas, né, que são escavadas na terra e que acabam criando valetas e que fazem desenhos de estruturas geométricas. Então, você tem losangos, quadrados, círculos expostos em grandes dimensões, mas que têm uma precisão geométrica muito grande. E daí essas perguntas, né? Como que isso era feito? Como isso podia ser feito? E como isso era interpretado pelas culturas passadas que produziram esse tipo de sítio arqueológico, por exemplo, né? Outras interpretações existem também para a prática, né, de construção desses geoglifos. Entretanto, as interpretações são várias e ainda nenhuma delas foi capaz de explicar de forma completa o que são e para que serviam os geoglifos. A gente pode trazer, por exemplo, uma delas que eram construídos para espaços de práticas religiosas, por exemplo, né? Porque você tem ali várias figuras desenhadas no mesmo espaço, espaços que contêm quadrados, losangos e círculos, que talvez possam ter sido utilizados como espaços para a prática de religiões, para os cultos, para as adorações dos deuses naquele momento, naquela determinada cultura. Então, assim, o próprio geoglifo, ele pode servir como uma ferramenta para trabalhar a arqueologia e a matemática. E aí a proposta feita pela professora Daniele Carvalho foi um cálculo utilizando a figura geométrica do geoglifo, né, que nesse caso é um círculo, e ela propôs, então, o exercício de matemática, que vinha previamente explicando o que é esse geoglifo, e a proposta é fazer o cálculo da dimensão, né, o cálculo do comprimento da circunferência desse geoglifo. Então, a proposta foi aproximar realmente, né, essa ideia. Então, trabalhou ali a arqueologia, os sítios arqueológicos do Acre, trabalha com a matemática, trabalha de uma forma integrada para que os alunos possam aprender um pouco mais sobre arqueologia, não especificamente na disciplina de história, por exemplo, que é que sempre fala um pouco da arqueologia em sala de aula. A outra atividade proposta foi a partir das adinkras, né? Dos símbolos adinkras. O professor, ele trabalha já com essa proposta de reconhecimento dos espaços, utilizar a rua como sala de aula para trabalhar com as adinkras. Então, além desse espaço fora da sala de aula, ele também pode trazer isso de uma forma para a sua prática diária. Então, nesse caso, nós pensamos em falar um pouco o que são esses símbolos adinkras, as origens dos símbolos adinkras, né, da África Ocidental, do povo Axante. Então, a gente tem toda essa questão voltada para dizer o que é isso, essa origem, e a partir de então, propor as atividades, porque esses símbolos, eles trazem em si significados muito importantes. Eles tinham eram formas de comunicação entre esses grupos de pessoas, né? Então, o símbolo traz em si o seu significado. E a ideia, inclusive, nós já fizemos isso também com alguns grupos de educação patrimonial com os quais nós fizemos as atividades,
de troca dessas mensagens, trabalhar compreendendo o que esse símbolo quer dizer, e se isso é importante que você diga para o próximo, que você trabalhe isso com seu amigo, na sua casa, que você possa utilizar essa simbologia para falar de carinho, de afeto, de comportamento, de força, de uma série de possibilidades que você vai agregar a esses alunos também, né, de uma forma para integrar isso. E trabalhando também a linguagem mista, não apenas os sinais, porque os símbolos trazem em si o seu significado escrito também, e poder trabalhar com essa questão da linguagem mista também. Dentro ainda dos símbolos adinkra, o reconhecimento dos espaços, onde esses símbolos estão. Como que a gente observa a presença do africano e dos seus descendentes em diversos espaços onde nós circulamos e vemos a arte ali representada. Nós temos aí nos tecidos, muitos tecidos são estampados com esses símbolos. A gente tem os trabalhos, né, da arte no ferro, através dos símbolos adinkras, a partir dessa arte, do desenho desses símbolos representados também aí, nesse caso, na luz, que está dentro do próprio IFAM, no Rio de Janeiro, né? A gente tem ali a representação do símbolo, o Sankofa presente, e também nos grandes portais. São prédios administrativos do Rio de Janeiro, na época da capital ainda. Então, esses símbolos estavam presentes nos grandes espaços onde circulava essa elite. E quem produzia isso? Quem eram esses artistas que estavam ali com a sua força e com a sua presença? Né? Que a prática, na verdade, a experiência e a vivência, os detentores disso, eram os africanos e os seus descendentes que tinham naquele espaço. Então, assim, a educação patrimonial, nesse contexto da sala de aula, ela é muito rica. Ela traz diversas oportunidades de integrar as disciplinas, de trabalhar a integração entre os alunos, entre as diferenças culturais que existem entre os alunos também, né? E eu acho importante, assim, que a gente possa falar um pouco mais disso. E nós estamos abertos aí à construção de novos diálogos com os professores em busca dessa integração um pouco mais profunda da arqueologia. Professora, foi uma aula, né, em alguns minutos aqui, variadas possibilidades de aplicabilidade na sala de aula, atividades, explanações muito bem detalhadas e didáticas e simples, uma linguagem simples. Muito obrigado. Assim, fica até difícil fazer uma pergunta, elaborar uma pergunta, porque foi tão bem explicado, foi tão bem explanado, porque realmente para os professores que estão assistindo essa reunião, essa nossa conversa, ficou assim muito variado, assim, com um leque muito aberto de possibilidades de trabalhar a arqueologia na sala de aula. Então, agradeço. E aí, uma pergunta que eu poderia fazer, que me veio na cabeça, foi, como você comentou que isso foi compartilhado, né, trabalhado com professores, tanto da rede quanto da rede de Caxias, eu queria saber de você, professora, se você teve um retorno desses professores que aplicaram essas atividades com seus alunos ou se não aplicaram. Eu queria saber um pouquinho disso, se você teve esse retorno deles com os alunos e como é que foi esse processo. Então, esse agora é o próximo passo, porque essas atividades elas foram criadas para a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, né? Nós estamos acabando, encerrando um projeto com os professores da Rede Municipal de Educação, da SME, e essas atividades, elas foram elaboradas em conjunto para que a gente pudesse oferecer aos professores, que eles possam utilizar a partir delas, desenvolverem novas, ou inspirado nelas, ou mudarem completamente. Isso é só uma proposta, né? E aí sim é que a gente vai avaliar. Esse é o começo, nós produzimos agora e vamos verificar esses resultados posteriormente. Perfeito, professor, perfeito. Então, agora, vou de novo já partir, né, para as considerações finais. Primeiro, professor Luiz, aí considerações finais, uns 2, 3 minutinhos aí para as considerações finais. Passa a palavra depois para a professora Silquer, também 2, 3 minutinhos para as considerações finais, e eu encerro daqui a pouco a nossa conversa, né, que foi muito produtiva, uma conversa que teve várias possibilidades, com vários significados sobre a arqueologia, sobre a geografia, sobre expandir as práticas pedagógicas para além da sala de aula da escola. Então, professor Luiz Sérgio, suas considerações finais, por favor.
Bom, eu vou compartilho aí da sua percepção em relação à fala da Silquera. É sempre prazer ouvir e fundamental, né? Você ouve e fica com aquele gostinho de vou fazer, ou pelo menos vou tentar, né? E eu acho que isso é fundamental. E vou me aproveitar também, nas minhas considerações finais, vou me aproveitar no trecho da fala dela, quando falou dos machados, né? De chegar ao local e buscar as pessoas que lá estão, o conhecimento prévio dessas pessoas. Isso é fundamental. Né? E pensando na realidade dos professores da rede, às vezes o professor vai dar aula num espaço que ele desconhece. Ok, ele é o detentor do saber daquela disciplina, isso obviamente não está sendo posto em xeque. Mas chegar ao local, reconhecer um pouco de como vive aquela comunidade, né? O que essa comunidade pode trazer para enriquecer o fazer dentro da disciplina dele, ou em parceria com outras disciplinas, eu acho que é fundamental. Né? Eu fiquei aqui, falei um pouco quase que do meu quintal aqui, coincidentemente do nosso quintal, né, Luana? Mas, assim, todo o espaço dessa cidade, né, eu estava aqui ouvindo as falas e pensando, falei, caramba, eu falei de Cruz de Souza, mas o Lima Barreto viveu aqui perto também, viveu na Ilha do Governador, né? A ilha, nossa, o próprio nome já dá um resgate interessantíssimo para contar. Já estava comentando sobre o porquê do nome, né, Galeão, né, da construção da embarcação. Enfim, é o bairro de Olaria, onde também viveu o nosso Alfredo Viana da Rocha Filho aqui, e que o porquê desse nome no bairro, né? Tem a Fazenda Viegas e Senador Camará, que tem um resgate possível ali, importantíssimo da história colonial. Então, assim, pegar essas ideias aí que a Silquera nos traz e tentar, dentro do nosso contexto, né, valorizar, no primeiro momento, as histórias locais, né, os saberes locais, né, levar a criançada a valorizar o saber dos mais velhos. Eu acho que isso é fundamental, né, estabelecer essa conexão, trazer esse saber para a sala de aula, extrapolar para fora da sala de aula, acho que é fundamental. Agradeço, sempre um prazer, muito obrigado pelo convite. Obrigado, professor. Eu que agradeço, nós agradecemos, né, a rede por essa conversa, por ouvir você, sua experiência, e agora, professora Silquera, suas considerações finais, por favor. Então, Luan, eu vou te dar resultados, sim. Eu vou te apresentar resultados de outros trabalhos que foram realizados, que eu acho que é interessante, né? Eu trabalho com educação patrimonial desde 2009 em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, o retorno que a gente obtém dos professores são os mais diversos. Desde de professores que quiseram se aprofundar em arqueologia e fizeram mestrado em arqueologia e que fizeram especializações em arqueologia, né? Isso é uma coisa para a gente, um retorno muito bacana, porque se aprofundaram nesses temas, não deixaram de ser professores para serem arqueólogos, mas que ampliaram a sua rede de conhecimentos, né? E, assim, temos um exemplo muito interessante, que é de uma professora, que ela falava assim, ela trabalhou a educação patrimonial em sala de aula a partir de uma formação continuada para professores que nós fizemos na cidade dela. E então ela começou a trabalhar isso com seus alunos, atividades de arqueologia, de construção do conhecimento, de apropriação do patrimônio em si, e ela começou a observar que a sala de aula dela estava ficando diferente. A sala de aula ficava limpa, não tinha mais nada escrito na parede, que na troca de turno, se acontecesse de alguém rabiscar a parede, o aluno dela ia lá e apagava, e que as crianças daquele lugar que circulavam na pracinha já estavam reclamando que havia pichações na igreja e que aquilo não era certo, porque aquele patrimônio era deles e que era dever deles cuidar daquele patrimônio.
Então, assim, esses resultados é que impulsionam os estudos, é que nos impulsionam a trabalhar com arqueologia e com a educação patrimonial, porque a regra da educação patrimonial é compartilhar saberes, e não trazer saberes, é compartilhar esses saberes. É no cruzamento desses conhecimentos que se dá a questão da construção mesmo, do reconhecimento desse patrimônio como seu, da sua identidade e da sua memória. Professora, mais uma vez, enfim, impactado positivamente com a fala. Acho que é isso, muito do que o professor Luiz fala, do que você falou, sobre resgatar a memória, os saberes locais, identificar isso, valorizar a identidade local, nada mais é que dar a sensação de pertencimento. E quando você tem a sensação de pertencimento ao aprendizado, muda tudo, né? Quando o aluno se sente importante no processo, é quando ele sente que o local dele, de criação, de residência, de nascimento, é importante no processo de aprendizado, muda realmente total sentido da educação. Então, quero agradecer mais uma vez, agradecer bastante, mas assim, não posso deixar de agradecer a participação de vocês. Muito obrigado por essa conversa, a participação de vocês colaborou muito para despertar a atenção dos nossos professores, até a minha atenção. Eu também não era uma pessoa muito ligada à arqueologia e suas possibilidades, e a questão também, logicamente, das nossas relações étnico-raciais, que eu sempre gosto de reforçar, que as relações étnico-raciais não são um conteúdo extra, não são um conteúdo à parte, é um conteúdo que versa, que está com o currículo do início ao fim, ele por completo. As relações étnico-raciais, elas não podem ser consideradas como conteúdos extracurriculares, né? São sim conteúdos que vão perpetuar por todo o nosso currículo escolar e nossas práticas pedagógicas. Então, por isso, eu espero que essa roda tenha suscitado o interesse em aprofundar conhecimento sobre esse tema para todos os professores da rede e levar essa metodologia que a professora Silvia apresentou, o professor Luiz apresentou, para a sala de aula, enriquecendo ainda mais nossas práticas, né, dentro da sala de aula e, inclusive, para fora da sala de aula também, porque a rua também é uma escola. Gente, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Até a próxima roda de conversa, com mais um tema que auxilie a pensar as relações étnico-raciais no currículo e nas práticas pedagógicas. Também não deixe de nos visitar no portal Rio Educa. Acompanhe nossas ações através do nosso site, tem lá a Gerê no Rio Educa, é fácil de achar. Então, o link está no portal, está no aplicativo também, tem lá o nosso símbolo Rio Educa. Se vocês quiserem sugerir algum tema para a próxima roda de conversa, para qualquer tipo de atividade, mande para o nosso e-mail, mensagem. O e-mail é o seguinte: gerer, G-E-R-E-R, gerer.sme@rioeduca.net. Então, qualquer sugestão de tema, é só falar com a gente. Um abraço e até a próxima.